Dando continuidade aos modos de produção, no vídeo anterior, trabalhei com os modos de produção primitivo ou comunismo primitivo e o modo de produção asiático. O modo de produção asiático é um dos modos de produção da Antiguidade Oriental, porque a história antiga é classificada em dois períodos: Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica ou Ocidental. Os povos que compõem a Antiguidade Oriental são eles. São os povos do Egito, da Mesopotâmia, Fenícia e Hebreus. Já da Antiguidade Clássica ou Ocidental é compostos pelos seguintes povos: da Grécia e Roma Antiga. Lembrando que o que marcou a ruptura da pré-história para a história antiga foi a descoberta da escrita. É com a descoberta da escrita pelos sumérios que dá início à Idade Antiga. Enfim, a antiguidade foi desenvolvido dois modos de produção: o modo de produção asiático e o modo de produção escravista ou antigo. O modo de produção asiático foi desenvolvido pelos povos da Antiguidade Oriental. Já o modo de produção escravista ou antigo foi desenvolvido pelos povos da Antiguidade Clássica ou Ocidental. Mas este conteúdo que irei abordar é com ênfase ao modo de produção escravista ou antigo. Aí eu pergunto a você: nesse modo de produção escravista ou antigo, existia Estado? Claro que sim, com certeza. Ele era centralizado? Aqui é uma resposta que depende muito do contexto e do período de cada um dessas sociedades. Por exemplo, em Roma, tivemos 3 períodos: monarquia, república e império. Na monarquia existiam reis e o senado, mas só que o poder não era centralizado nas mãos dos reis. Era dividido entre o Senado e por Assembleia. Na República existia o Senado como a força maior, mas o poder também era descentralizado, porque existiam várias outras instituições, como os magistrados, entre outros. Agora, quando chegamos ao período imperialista romano, tivemos de fato um Estado centralizado, o poder nas mãos de uma única pessoa, que eram os imperadores. Aí podemos dizer que tivemos um Estado centralizado, embora que o Senado também existisse ou existia, mas o poder maior era dos imperadores. Já na Grécia Antiga, tivemos vários períodos, como por exemplo, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. É muito complicado de afirmarmos que existia um Estado centralizado, porque a Grécia Antiga não foi organizada através de impérios, e sim por cidades-estados, onde cada cidade-estado tinha sua própria autonomia e organização social, como leis e normas. Então, nesta perspectiva, na Grécia Antiga não houve uma centralização do Estado, ou seja, o Estado era descentralizado, onde cada cidade-estado era autônoma. Embora cada cidade-estado tinham suas próprias normas, regras e leis, ou seja, existia a centralização do poder ali dentro de suas próprias cidades autônomas. Mas como uma unidade única não existia. Mas, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, existia a presença do Estado. O Estado estava sempre presente, claro. Mas o que diferencia aqui no modo de produção asiático para o escravista ou antigo era a presença da escravidão pelo Estado, que é o modo de produção escravista ou antigo. Tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, existia a escravidão através de conquistas de guerras ou por dívidas. Mas a escravidão por dívida, tanto na Grécia como Roma Antiga,
foi abolida, só ficando a escravidão por guerra. Mas qual é a diferença entre escravo e servo? Os escravos podem ser vendidos e os servos não. Ou seja, o escravo era propriedade, mercadoria, sem liberdade e podia ser vendido separadamente. Enquanto o servo estava preso à terra, que era a gleba, ou ao Estado, não era propriedade individual. Outra característica muito definida do modo de produção escravista ou antigo foi a presença da propriedade privada, onde existia proprietário, donos dos meios de produção, como os eupátridas, que eram os donos de terras, isso na Grécia Antiga. Já em Roma, os que detinham a propriedade privada e os meios de produção eram os pater familia. Na verdade, nas sociedades da Grécia e Roma Antiga, os donos dos meios de produção, principalmente terras e oficinas artesanais, eram a aristocracia e os cidadãos ricos. A posse da terra e dos escravos era a principal fonte de riqueza e poder, e a base de seu modelo de produção, conhecido como modelo de produção escravista ou antigo. Só uma observação: no modo de produção escravista ou antigo, quem aboliu a escravidão por dívida foi o Estado, e não os donos dos meios de produção, onde muitas pessoas ainda se tornavam escravas por dívida daqueles proprietários, por ter dívidas com eles. Então, para pagar a dívida, a pessoa se sujeitava à escravidão, mas isso não era o Estado, mas sim os que detinham a propriedade privada. Então é isso. A diferença do modo de produção escravista ou antigo dos modos de produção primitivo e asiático é a propriedade privada. Tanto no modo de produção primitivo quanto no modo de produção asiático não existia propriedade privada. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu darei continuidade com o modo de produção feudal. E até lá, tchau, tchau!